E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai entender aqui o que é a replicação aqui em variável, beleza? Então, essa aula é bem básica também, teórica. Mas no final desse módulo a gente vai fazer um exemplo prático aqui das aulas que a gente vai praticar aqui. Então, eu quero trazer o máximo para não ficar tão chato e bem de usabilidade para você usar no dia a dia, né? Até porque replicação não chega a ser tão complicada a parte básica, né? Mas, claro, tem alguns conteúdos avançados que a gente ainda vai pegar de base aqui para entender muito mais coisa, mas no começo aqui você vai entender de forma bem clara, né? Então esse curso aqui é bem simples, é só para você tirar do abstrato ali o que é replicação. Então vamos lá, já deixei aqui aberto, então eu vou criar uma variável aqui. Você tem que olhar como se fosse você criando sem se preocupar com replicação. Porque replicação nada mais é, a gente tem que entender os pontos que a gente pode atingir na replicação de um pulo, de uma animação que a gente quer replicar. Mas de fato você vai programar como você programa no dia a dia, sem se preocupar, pô, o que eu vou replicar, o que eu não vou replicar aqui. Tipo aqui, vamos lá. A gente vai criar uma variável aqui de life. Esse life aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai ser a nossa vida. Então a gente tem duas formas aqui da gente entender. Então se eu vim aqui do lado direito, a gente tem a replications, né? Então ele tem duas opções aqui, no caso é três, o none, o replicated e o repnotify. O replicated, quando a gente marca aqui, parece que não acontece nada, mas se eu vir aqui, ó, ele já cria aqui, se a gente deixar em cima, ele vai dizer que já tem uma variável replicada. Então, o que acontece aqui nessa replicação? Basicamente, essa replicação aqui, ele vai atualizar todos os clientes quando houver uma alteração no valor, né? Então, basicamente é isso. Então, a gente pode ter assim, quando o servidor muda a health, os clientes recebem o novo valor. É igual da aula retrasada e da passada, que quando a gente chama uma função, que no caso é cliente-servidor, o servidor faz um pedido, o servidor valida e executa. Então, toda vez é a mesma coisa. Se a gente quer tirar a vida de um personagem, a gente chama uma função que está no servidor, que vai alterar essa variável pelo servidor, e esse servidor vai alterar essa variável, e essa variável vai alterar para todos os clientes. No caso, vai mostrar, no caso se tiver um HUD ou algo do tipo, para todos os clientes. Então, basicamente, o joio do trigo é isso. Então, aqui, a gente vai passar por repnotify. O repnotify, então, se a gente olhar aqui, o repnotify, ele já é um pouco mais avançado. O repnotify, ele já vai criar uma função, né? O servidor cria uma função aonde essa função, ela executa automaticamente o valor quando for alterado em um cliente. Vamos dar um exemplo aqui. Essa função, quando ele cria, a gente pode criar aqui dentro dessa função uma lógica especializada, sei lá. A gente cria um HUD, onde a gente vai atualizar o HUD da nossa vida do personagem do nosso cliente, que é o nosso cliente que eu falo, é a nossa tela, é a nossa visão. Então a gente é um cliente. Quando a gente entra no jogo, no Fortnite, no Valorant, tudo que a gente vê ali na nossa visão, as informações que a gente vê está sendo transmitida para o nosso cliente. Então, basicamente, o repnotify, ele é como se fosse um carteiro, né? Ele avisa quando chega uma nova carta no servidor. Ele não só entrega o valor, né, para o cliente, mas também aperta a campainha e avisa, ó, chegou um novo valor e tô te avisando. Aqui, ó. Basicamente isso. Mas não se preocupa, a gente vai revisar isso aqui. Essas aulas aqui do primeiro módulo é só para a gente descontrair, para antes a gente entrar na parte mais prática, né? Pelo fato da gente ver algum conceito antes, para depois a gente praticando. Basicamente é isso. Aqui vamos entender. O replicate, ele vai atualizar todos os valores quando ele alterar. Já o repnotify, ele vai criar uma função aprimorada, da onde esse valor vai ser atualizado no cliente. A gente pode criar essa lógica aqui para, sei lá, criar um widget da nossa vida e atualizar esse HUD, né, do personagem, que a vida dele está morrendo e tal. Basicamente é isso. Então, essa aula é bem simples. Até a próxima aula.